A produção de leite em nossa região é uma produção grande. E o sul do Brasil é um dos grandes produtores de leite. Mas isso é uma matéria para Lucas Jelinski no mercado do agronegócio. Muito bom dia, pessoal de casa. Gente, eu já falei em programas anteriores que quem está na área agrícola, quem está trabalhando com o agronegócio está na área certa, né? O mundo tem uma demanda crescente por alimento e quem trabalha produzindo alimento vai se dar bem, está numa área boa. Se a gente pegar os preços das commodities agrícolas, seja de feijão, de milho, de soja, de trigo, das commodities principalmente, pegar os preços de 10 anos atrás e o preço de hoje, você vê que subiu muito. Os custos também subiram, mas o produto final subiu muito, né? E a tendência é que, se a gente vir a longo prazo, ver para o futuro, é que o alimento vai ser cada vez mais caro. Tá? Mas, tirando isso, tem uma coisa que acontece muito no mercado agrícola, e quem é produtor vai entender o que eu estou falando, que é a tal da sazonalidade. Então a gente tem um consumo mais ou menos parecido no ano, mas a gente tem a oferta, ela é muito diferente. Ela oscila muito durante o ano. Então, em determinada época do ano a gente tem uma oferta muito maior, em que outra época essa oferta vai ser bem menor. E isso vai indicar o preço, vai mudar o preço. Tá? Isso, assim, mais que o preço no histórico dos anos suba, ele muda muito durante o ano, né? E o que acontece, um exemplo que a gente vai comentar hoje, que vai falar, é a questão do leite. A dona de casa, ou mesmo quem foi no mercado, vai ver que o preço do leite já subiu de alguns dias para cá. E a tendência, os institutos de mercado falam o seguinte, que até o final do ano o leite deve aumentar ainda na casa dos 10% ou mais, né? O leite é o nosso alimento do dia a dia. Eu acho que aí no seguinte, desculpe os consumidores, mesmo o leite subindo 10%, eu acho que o leite ainda é muito barato, né? Um litro de leite ainda é mais barato que uma garrafinha d'água. Então talvez seja caro para quem paga lá no final, mas para quem produz no começo da linha ainda é pouco. Tá? Mas o leite subiu por quê? Porque aumento de agora. Então, agora era a época do sul, inclusive teve uma baixa produção aqui no sul, para começar a produção lá de cima. Teve os altos custos dos insumos, né, porque o milho e a soja estão nos preços altos e a base da ração, então o pessoal economizou na ração ou o que colocou, encareceu o leite lá no final. E sendo o inverno aqui no sul, nós temos na região centro-oeste, na região sudeste, que pega São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas, que é um grande produtor, nós temos a época da entre safra. O inverno deles lá é a época da seca. Então não faz frio, mas não chove. Então também não tem capim, né? Lá a base do leite é o capim, então também diminui muito a produção nisso. E menos oferta, o preço aumenta. Em junho, o preço pago ao produtor já foi 3,5% maior que em junho de 2010. Falando em preço, a relação Brasil, o estado que mais pagou foi São Paulo, que chegou a pagar ao produtor 90 centavos, seguido por Goiás, 88, por Minas, 86 centavos por litro. Paraná e Santa Catarina ficaram na média, na casa dos 85 centavos por litro de leite. O estado que menos pagou foi 72 centavos, que foi Bahia. Tá? Aqui da região a gente pode ver que sim, tem produtores que receberam menos que o que a Bahia pagou, menos 72, os pequenos produtores, né? Temos o pagamento pelo volume, né? Então receberam até menos que 70, como temos produtores que receberam quase R$1 por preço. Então oscila muito pelo volume pago para quem entrega. Uma coisa interessante, assim, quanto aos estados, os maiores produtores, o maior produtor de leite do Brasil é Minas Gerais, tá? Seguido pelo Rio Grande do Sul, em terceiro o Paraná, em quarto fica Goiás e em quinto Santa Catarina. Então é interessante o seguinte, dos 5 estados produtores, 3 estão na região sul. Tá? E nós temos uma diferença grande da produção daqui do sul para lá para cima. Aqui são a nossa topografia mais quebrada, né? O nosso clima de inverno é um clima mais ameno, então um clima subtropical. E a diferença grande é o seguinte, o leite lá para cima ele é um leite mais barato, com uma menor tecnologia investida na sua grande maioria, e pode dizer que é um leite de capim. Não que aqui não seja um leite de capim, mas aqui o investimento é maior. As propriedades trabalham com uma tecnologia maior. Aqui a gente tem como exemplo, vamos dizer, a bacia leiteira de União da Vitória e região. Você pega o investimento dos produtores, a tecnologia aplicada pelos produtores, tanto a questão de alimento quanto a questão de melhoria genética.
Você pega, todos os produtores de leite trabalham com inseminação artificial, então é uma coisa muito diferente do que é lá para cima, que ainda, muitos produtores ainda tiram o leite na mão para lá. Talvez seja essa a diferença, que lá é um pouco menos pago do que o valor aqui para baixo. E até porque a produção da gente, né? A produção, você vê, entre os 5 estados produtores, os 3 do sul estão inclusos. Outra curiosidade é que Minas Gerais é um estado grande em extensão, ele produz quase 30% do leite que é feito no Brasil. Então, que é, em primeiro lugar, se pega Rio Grande do Sul, pega Paraná e Goiás, eles produzem um pouquinho mais do que Minas produz. Então, Minas produz muito leite mesmo. É tido como a produção leiteira, isso é verdadeiro. Mas nós aqui no Paraná temos o maior município produtor, que é vizinho de Ponta Grossa, ali, que é Castro, que produz 180 milhões de litros por ano. Então, o segundo maior município fica em Patos de Minas, fica em Minas, né? Tá? O terceiro fica em Piracanjuba, Goiás, e o quarto também é paranaense, que é Toledo. Tá? Então, dos 4 maiores municípios produtores, as micro-regiões produtores, Paraná tem o primeiro e o quarto. Tá? Então, a produção hoje de leite no Brasil, do ano de 2010, ficou em 30 bilhões e meio de litros. Pessoal, saindo desses números e concluindo o início que a gente comentou, por que o leite subiu agora? Né? Então, a gente pega o nosso inverno aqui no sul, e no nosso inverno nós temos a época da entre-safra lá em cima, como eu já comentei, que é a época da seca. Lá diminui muito a produção de leite, né? Então o que faz? O sul produz mais agora, porque as culturas de inverno, que seja trigo, cevada, elas não são na mesma abrangência que seja de verão. Então nas áreas de verão a gente planta milho, soja, feijão, não tem muito pasto para o gato. Nós produzimos mais leite no inverno, enquanto que lá em cima produz mais leite deles no verão, quando chove, né? Só que o seguinte, pensava-se agora no inverno, então, que a gente ia complementar esse mercado, ficou um pouco o problema pelo seguinte: nós tivemos essas fortes geadas, que aqui fazia mais de 10 anos que não dava geada nessa intensidade, que sejam as pastagens de azeveia e aveia, são os principais capins de inverno, os principais alimentos para o gado leiteiro, tivemos um problema que é o seguinte: a geada muito forte chegou a matar em muitas regiões, aqui mesmo, União da Vitória, Porto União e região, mas muito no Rio Grande do Sul, matou, que era a principal fonte de alimento para o gado de leite. A região sul, que ia ter um incremento de 15% na produção, em função desses problemas climáticos, teve um incremento somente de 5%. Então isso, falando-se, é quase 500 mil litros de leite por dia a menos no mercado. E isso que propiciou essa alta. Pessoal, mas isso é normal da agricultura, né? Essa oscilação que tenha, então sobe agora, daqui a algum tempo volta a baixar de novo, e isso é normal. O que eu volto a falar, não defendendo os produtores, né, o leite ainda é um produto barato. A gente, como eu falei agora, a gente ainda paga por um litro de leite mais barato do que paga por uma garrafinha d'água, muito mais barato do que paga por uma cerveja. E o leite é um alimento vital. Pessoal, um grande abraço e até a próxima semana.